Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão bem em casa? Agora vai ser assim, por enquanto. Provavelmente, se Deus quiser, por pouco tempo. Eu estou aqui na minha casa gravando uma aula para vocês. A primeira vai ser de português. Não sei se vocês se lembram, já faz tempo, né? Nós fizemos até a página 62, hoje vamos para a página 63. Encontrem aí a página, meus queridos, por favor. Apostila vermelha de português, página 63. Vou lendo para vocês, tá? Vamos lá. Vou aproximar a câmera para vocês verem direitinho as anotações que eu fiz. Releia estas frases da história e escreva o nome dos sinais de pontuação. Vejam aí. Conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. Final da frase, uma frase simples, só uma informação. Ponto final. B. Posso lhe fazer 3 perguntas? Começo de frase quando é diálogo, travessão. No final, quando é pergunta, ponto de interrogação. C. E a serpente responde. Aí, 2 pontos, porque alguém vai dizer na linha abaixo. Isso vem sempre antes da fala de um personagem. D. Porque não suporto ver você brilhar. Veja que aqui o personagem está falando, então primeiro vai um travessão. No final da frase, um ponto de exclamação. Questão 3. Como professor, complete o diálogo a seguir usando os sinais travessão, 2 pontos, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Vejam. Meu amigo perguntou. Se alguém vai falar depois, tá? Entender que depois vem uma pergunta, aqui, 2 pontos. 3 homens caíram de um barco, mas só 2 molharam o cabelo. Por quê? Fala de personagem, travessão, final de uma pergunta, ponto de interrogação. Eu respondi, 2 pontos. Por quê? Porque depois vem a fala de um personagem, que começa sempre com um travessão, porque o outro era careca. Veja, ponto de exclamação, que é para a piada ter um pouquinho mais de graça, para ser dita com mais vontade. Ok? Tranquilo? Depois desse assunto encerrado, ó, que a gente já tratou os sinais de pontuação, nós vamos trabalhar isso o ano inteiro, vamos ter muito tempo para treinar e saber exatamente como usá-los. Nós vamos entrar em outro assunto de português, ó, que é a questão das 2 sílabas. Duas consoantes numa mesma sílaba. Como que funciona isso? A gente está muito acostumado a ver a sílaba formada por consoante vogal, tipo cabelo, careca, né? Mas aqui nós vamos entender outro tipo de sílaba. Você se lembra do convite de aniversário da Vitória? Nele aparecem essas palavras, completar, grande e prepare. Agora observe a separação de sílabas destas palavras. Completar, tem a sílaba no meio aí, ple, grande, grande e prepare. Vejam que o pre, o gran e aqui o ple são vogais com 2 consoantes diferentes. Vamos ver qual das frases estão corretas? Primeiro reflita e depois responda. O que podemos concluir sobre as consoantes destacadas nas sílabas? Primeira frase. As consoantes estão em sílabas separadas? Não, né? Essa afirmação não está correta. E a segunda, as consoantes estão juntas na mesma sílaba? Isso sim, ó. X aqui, gente. Esta frase sim está correta. As sílabas tem consoantes, ó, dentro da mesma sílaba. As consoantes estão juntas na mesma sílaba. Questão 2. Pinte a letra que torna as palavras de cada par diferentes entre si. Já pintei a minha aí para vocês verem, ó. Cara vira clara, pato vira prato, gude vira grude, aba vira abra, foco vira floco, toca vira troca, paca vira placa e faca vira fraca. Por que a palavra mudou até de significado? Porque entrou aí no meio uma outra consoante. Então, nós vamos pintar, ó, o L, o R, depois o R de novo e o R, depois na coluna da direita, o L, o R, o L e o R. Vejam, depois que vocês pintarem direitinho essa consoante que entrou depois, mudando totalmente o significado da palavra, vocês vão escrever essas sílabas cujas letras você pintou. Então, o que nós pintamos? Clá, pintamos pra, gra, bra, fló, tró, plá e a última aqui é frá. Aí vocês vão anotar todas essas sílabas aqui nessa linha, tá bom, queridos?
Na outra página, 65, nós temos que pintar também. Vejam, eu já fiz, ó. Nas palavras do quadro, contorne as sílabas em que há duas consoantes diferentes juntas na mesma sílaba. Proibido, brincar, graça, pedestre, trave, entrada, drama, quadrado, floresta, gravador, tigre e atleta. Ó, nós vamos pintar todas as sílabas que têm duas consoantes diferentes juntas na mesma sílaba. Em cada linha dos quadros abaixo, escreva uma palavra que tenha em uma mesma sílaba as duas consoantes indicadas. Que consoantes? Essas daqui, ó. Eu sugeri algumas palavras, vocês podem escrever outras se vocês quiserem, tá? Eu apenas sugeri abraço, criança, dragão, frito. Aqui eu pus magro, depois aqui prato, 13 e livre. Eu escolhi 8 palavras, vocês podem escolher outras diferentes. O importante é que as sílabas tenham essas consoantes diferentes numa mesma sílaba, tá? Não precisa estar no começo da palavra, pode estar no meio e até no final. Não tem problema nenhum. Aqui tem uma sugestão de leitura, um livrinho que chama Trava-Línguas e é bem bacana. Nós não temos na escola, mas se vocês tiverem possibilidade de acessar, o olho lê as palavras, mas a língua enrola na hora de contar. Esse é o desafio dos trava-línguas. Ler, entender e dar gargalhadas, porque em um livro como este, o que não falta são boas risadas. Virando a página, pessoal, virem aí que eu viro aqui. Vejam, um pouquinho mais de palavras com consoantes diferentes numa mesma sílaba. Agora escreva duas palavras que tenham estes grupos de consoantes na mesma sílaba. Eu sugeri algumas. Depois embaixo, leia a quadrinha, o trilho e a trilha. Vocês vão pintar. Eu vou explicar direitinho isso daqui para vocês fazerem em casa, tá, pessoal? Aqui é só uma sugestão que eu fiz, mas vocês podem fazer em casa qualquer palavra que vocês quiserem, desde que siga o que está pedindo aqui. Tem que ter duas consoantes diferentes numa mesma sílaba. Então, qual que é a primeira atividade para fazer em casa? Escreva duas palavras que tenham esses grupos de consoantes na mesma sílaba. É o exercício 5. O 6, vocês vão ler. Leia a quadrinha, o trilho e a trilha. O trilho trouxe o trem trouxe a trupe trouxe o trio trouxe o truque. O que é para fazer aqui? Pintar nas palavras da quadrinha as consoantes diferentes que estão juntas na mesma sílaba. Vejam, é fácil de localizar, ó. E tem uma coisa em comum, todas são TR. TR de trilho trouxe trem trouxe trupe trouxe trio trouxe truque. O que nós vamos fazer com essas palavras depois? Vocês vão colocar no exercício B. Escreva as palavras da quadrinha que aparecem as sílabas que você pintou. Quando você pintou, ó, que palavras foram essas? Algumas estão repetidas, vocês não precisam escrever 2 vezes a mesma palavra. Então, na verdade, é para escrever aqui trilho, trouxe, trem, trupe, trio e truque. Na verdade, são 6 palavras diferentes. Mesmo elas aparecendo várias vezes, vocês não precisam escrever mais do que uma vez uma palavra, tá bem? Tem mais coisa para a lição de casa? Tem aqui um exercício, pessoal, que vocês podem fazer em casa também, ó. Sabe a música do Parabéns para você? Aqui tem uma historinha sobre ela. Eu vou ler. Como falamos muito em convites, convidados e festas, vamos falar agora da canção mais conhecida do mundo que todos cantam nas comemorações de aniversários Parabéns a Você. A canção Parabéns a Você foi composta há mais de 100 anos por 2 irmãs norte-americanas, Mildred e Patricia, e a tradução oficial brasileira foi feita por Berta Homem de Mello em 1942. Por que essa música foi usada aqui? Para falar um pouquinho de separação de sílabas, porque a gente não percebe, mas a gente canta essa música de forma compassada, como se nós estivéssemos separando as sílabas. Cante uma vez, observando que a letra da canção é cantada marcando-se o ritmo pela separação das sílabas de cada palavra. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades,
muitos anos de vida. A gente canta mesmo, dando soquinho, separando as sílabas, né? Agora todos juntos vamos cantar o parabéns para você, acompanhando a letra. Vamos fazer isso na volta? Quando nós voltarmos para a escola, nós vamos fazer uma atividade bem legal, tá bom? Anotaram direitinho? Vamos reforçar? Tarefa de casa. Aqui, ó. Página 66, exercício 5, 6, 5 e 6. Aqui escrevi duas palavras que tenham numa mesma sílaba duas consoantes diferentes. Aqui pintar as consoantes diferentes na mesma sílaba e aqui escrever quais são essas palavras que são 6. Tá bem? Tranquilo? Amanhã nos encontramos novamente. Eu espero que todos assistam essa aula e as de amanhã, as depois de amanhã, o tempo que for necessário. Estou com muita saudade de todos. Espero que todos estejam me vendo aí. Alicia, Beatriz, Felipe, Gabriela, Manuela, Maria, Pedro, Pietro, Tiago e João. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, queridos.